Olá a todos, meu nome é Leonel Betti Júnior e estou aqui a convite da FACIAP para falar com você sobre as diferenças entre a legislação federal e municipal no que diz respeito à suspensão de atividades comerciais em virtude do combate ao coronavírus. E por que isso é um tema que gera tantas dúvidas? Porque no âmbito federal, o Decreto 10.282 simplesmente procurou garantir o funcionamento mínimo de atividades essenciais, sem fazer qualquer referência à suspensão ou fechamento do comércio. Já no âmbito estadual, primeiramente o Decreto 4.230 recomendou a suspensão de algumas atividades, como por exemplo academias e shopping centers, mas logo em seguida o Decreto 4.317 recomendou a suspensão de todas as atividades privadas não essenciais em nosso estado. E a partir disso, nossos empresários ficam na dúvida: devo seguir o decreto federal, talvez pretensamente superior, ou o decreto estadual, até porque ditado em um momento posterior? E a resposta é: devem seguir o disposto em ambos os decretos, até porque não há nenhum conflito entre eles. Esses decretos, em verdade, constituem normativas complementares, até em função e decorrência do que dispõe o artigo 24 da Constituição Federal, que estabelece competência concorrente entre União e Estados para legislar em matéria de saúde. Isso significa dizer que cabe ao governo federal estabelecer normas gerais em matéria de saúde pública e aos estados complementar e adequar essa normativa geral em face de suas peculiaridades locais. E é justamente isso que ocorre nesse caso em relação ao estado do Paraná. E também, portanto, justamente por isso que todas as atividades comerciais não essenciais devem permanecer suspensas em nosso estado, enquanto vigente o Decreto 4.317. Claro que, para além disso, há algumas outras questões polêmicas, como, por exemplo, se essas medidas envolveriam matéria de direito civil ou de direito comercial. Ocorre que, pela natureza do desafio que se apresenta e que nós enfrentamos, a questão de saúde pública claramente se sobrepõe a quaisquer outros aspectos em relação à definição de competência nesse momento. Importante destacar que o Decreto 4317 de 2020, expedido pelo Governo do Estado do Paraná, ele traz uma recomendação para que as atividades e serviços considerados não essenciais possam ser suspensas, considerando a situação de evitar aglomeração de pessoas. Portanto, deverá ser considerada no âmbito da iniciativa privada a suspensão de atividades e serviços não essenciais. Destaco também que as atividades essenciais, os serviços essenciais, estão descritos num rol deste decreto quanto de decretos subsequentes, que vêm complementar quais seriam essas atividades.